Imagina um rei salvando um órfão e sendo recompensado com riquezas inimagináveis. Não ouro, não terras, mas algo muito mais valioso: talento humano. Esse jovem, que ninguém esperava nada, acabou colocando a Bavária no mesmo patamar que a Inglaterra e a França durante a era industrial. Não foi cena de novela. Ele não era um herdeiro perdido, espião ou sabia de algum tesouro valioso. O que ele tinha era algo que mudou o destino de uma nação, e o rei percebeu isso na hora. Fica comigo que eu vou compartilhar toda essa história. Mas antes, se inscreve e compartilha o canal, porque isso dá força ao conteúdo. A Bavária, em 1799, era uma região pobre e agrária, bem diferente dos centros industriais da Inglaterra ou França. E lá, um jovem chamado Joseph Fraunhofer estava preso em um trabalho interminável e perigoso. Ele ficava de pé, na frente de um caldeirão de substâncias tóxicas, e mexia sem parar. Joseph ficou órfão aos 11 anos e foi trabalhar para um cruel vidraceiro chamado Weissenberg, que fazia espelhos para a realeza. Ele não deixava Joseph estudar ou ler. Em vez disso, ele ficava de dia trabalhando na vidraçaria e de noite cuidava da casa do mestre. Porém, em 1801, tudo estava prestes a mudar. A casa de Weissenberg desabou. Maximilian, o futuro rei da Bavária, comandou os esforços de resgate. Maximilian era conhecido por se interessar pelos seus súditos, o que era algo raro naquela época. O jovem foi resgatado dos destroços, ganhando a atenção daquele que mudaria sua vida e, consequentemente, de todo o país. Maximilian se interessou pessoalmente pelo bem-estar futuro de Fraunhofer e doou dinheiro e livros para que ele pudesse continuar seus estudos, fazendo Weissenberg afastar Joseph do trabalho para lhe dar tempo para estudar. Com o apoio financeiro e moral de Maximilian, Fraunhofer finalmente conseguiu deixar o emprego de Weissenberg e se tornar aprendiz de Schneider, um empresário proeminente no mundo da vidraçaria que também estava presente no resgate de Joseph. Após 8 meses de estudo, Fraunhofer foi trabalhar no Instituto de Óptica de Benediktbien, um monastério beneditino dedicado à vidraçaria, onde descobriu como fazer os melhores vidros ópticos do mundo. E aos 27 anos, Joseph Fraunhofer era o melhor projetista de lentes, telescópios e outros instrumentos ópticos. Os monges beneditinos fizeram voto de silêncio e o acesso ao laboratório era muito restrito. Então, a tecnologia era confidencial e de alto nível no início do século XIX. Lá ele descobriu como fazer os melhores vidros ópticos do mundo, que eram tão superiores que a qualidade alemã se tornou a mais alta do mundo naquele período, e a Baviera tomou o lugar da Inglaterra como centro da indústria óptica. Mesmo pessoas como o físico inglês Michael Faraday, por exemplo, não conseguia produzir vidro que rivalizasse com o fabricado por Fraunhofer, evidenciando o impacto de seu trabalho. Além de melhorar a fabricação de vidros ópticos e telescópios, também ficou notório por inventar o espectroscópio e a rede de difração. Porém, sua maior descoberta foram as linhas escuras no espectro solar, conhecidas atualmente como linhas de Fraunhofer. Mas afinal, o que são essas linhas? Imagine-se, em 1814, a luz do sol entra através de uma estreita abertura na janela, atravessando um prisma sobre a mesa do laboratório. Ali, o raio de luz branca se transforma em arco-íris, e o colorido é observado a olho nu e também por um aparelho espectral. Fraunhofer constata a presença de algumas linhas finas, ou seja, faltam certas cores do espectro. Ele encontrou incontáveis linhas verticais, fortes e fracas, mais escuras que o restante das cores, algumas parecendo ser quase pretas.
Fraunhofer descobriu as linhas escuras do espectro solar, descrevendo mais de 500 delas, identificando as mais fortes com letras A e K, o que se tornou uma ferramenta fundamental para a astronomia e a química. Ao observar que os espectros de diferentes estrelas tinham padrões de linhas diferentes, Fraunhofer estabeleceu a base para a espectroscopia estelar. A descoberta permitiu determinar a composição do Sol, por isso é possível saber a composição química de estrelas sem precisar de contato direto. Mas como deu para saber disso através de um prisma? Quando a luz viaja pelo ar ou espaço, todas as cores viajam na mesma velocidade. Porém, ao atingir o vidro, a luz desacelera e muda de direção. Dentro do prisma, cada cor se move a uma velocidade diferente. No vidro, a luz violeta, que é transportada pelas ondas mais curtas, fica mais lenta que a vermelha, que tem ondas mais longas. Essas mudanças na velocidade separam as cores, gerando o conhecido arco-íris. Na mitologia irlandesa, o arco-íris costuma levar a um pote de ouro, mas na ciência criou uma ponte luminosa para o espaço. Fraunhofer descobriu o código de barras do universo. As linhas de Fraunhofer atuam como uma assinatura de cada elemento químico. A comparação dessas linhas com as dos elementos da Terra permitiu descobrir que o Sol contém os mesmos elementos químicos que o nosso planeta. Esse foi o nascimento de um novo campo científico, a astrofísica, e a revelação de um mundo invisível, escondido na luz. Com estas descobertas, a Bavária passou de um fim de mundo para uma potência tecnológica. Sua carreira ilustre fez com que ele ganhasse um doutorado honorário na Universidade de Erlangen em 1822 e em 1824 foi agraciado com a Ordem de Mérito, tornou-se um nobre e foi cidadão de honra de Munique. A vida de Fraunhofer é uma daquelas narrativas que parecem ter saído de um romance de superação. Tudo poderia ter terminado em anonimato se não fosse pelo desabamento em 1801. A atitude de Maximiliano I, ao reconhecer o potencial de alguém em condições adversas, e a determinação de Fraunhofer em transformar oportunidade em conquista, fazem dessa história um exemplo atemporal. É uma lição de que empreendedorismo não nasce apenas de recursos, mas da capacidade de enxergar além das dificuldades, cultivar talentos e investir em inovação. O que começou como um ato de apoio pessoal tornou-se um investimento no desenvolvimento de toda uma região. Esse episódio é mais do que uma curiosidade histórica. É uma lição que deveria estar presente nas salas de aula e um exemplo de empreendedorismo. Ele mostra que grandes talentos muitas vezes nascem em condições adversas, mas florescem quando encontram apoio. Revela que o verdadeiro empreendedorismo vai além de criar produtos. Trata-se de gerar impacto social e econômico. Ensina que governantes, educadores e líderes podem ser agentes de transformação ao investir em pessoas e ideais visionários. Infelizmente, ainda hoje, líderes que não compreendem essa verdade básica acabam por atrasar o progresso de suas nações, organizações ou comunidades, preferindo recompensas imediatas. O sucesso fácil acaba em aplausos curtos. O investimento visionário gera séculos de progresso. Citando o astrofísico Neil deGrasse Tyson, nunca se sabe de onde virá o próximo gênio. Quantos deles deixamos nos escombros? O príncipe e seu reino foram incomensuravelmente enriquecidos por aquele ato de gentileza a um pobre órfão. A descoberta de Fraunhofer transformou a Bavária de um fim de mundo a uma potência tecnológica. Infelizmente, Joseph Fraunhofer teve uma vida curta. Quando ele tinha apenas 39 anos, Joseph contraiu uma doença fatal, talvez como resultado da exposição precoce e de longo prazo das substâncias tóxicas da fabricação de vidro. Com isso, o governo ficou desesperado para preservar o máximo de seus conhecimentos de alta tecnologia de vidro óptico, que foram mantidos em sigilo por mais de 100 anos. Acredita-se que suas receitas mais valiosas de vidraçaria tenham sido enterradas com ele. Mesmo em tão pouco tempo, deixou marcas profundas na ciência, indústria e no futuro de sua nação. Não se enganem, não sou muito amante da física,
Nem era minha matéria favorita na escola e eu passava de raspão. Mas eu adoro histórias de potencial desbloqueado, de pessoas que não eram grande coisa aos olhos da maioria e que cresceram e evoluíram. E também de líderes visionários que souberam transformar vidas e nações. A trajetória de Fraunhofer, com o apoio de Maximiliano I José da Baviera, mostra exatamente isso, que quando acreditamos em pessoas, em ideias, o impacto pode atravessar gerações. E a de Joseph Fraunhofer me lembra que não é preciso ser especialista para se inspirar, admirar e sentir a sua visão e paixão pelas ideias. Se essa história também te inspirou e fascinou, então te convido, curta esse canal, compartilhe com quem precisa dessa inspiração, especialmente se for diretor ou roteirista de cinema ou professor. E é claro, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa.